Terceiro domingo do Advento, primeira leitura Isaías 61, 1 a 2a, 10 a 11. Como salmo responsorial, Lucas 1, 46 a 54. Segunda leitura, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24. Evangelho, João 1, 6 a 8, 19 a 28. O anúncio e a presença da alegria são marcas características do terceiro domingo do Advento, denominado Dominica Gaudete. As leituras propostas justificam essa atribuição, em particular a exortação paulina, estais sempre alegres, 1 Tessalonicenses 5,16. Além disso, as leituras reúnem as três personagens que se tornam arautos da alegre notícia que envolve o advento do Messias. A passagem do trito Isaías traz em primeira pessoa a boa notícia messiânica, anunciando a sua missão libertadora e a alegre reação de Jerusalém diante desse anúncio. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Versículo 10. Reação que no Magnífica de Maria concretiza a alegria de todo o povo eleito, em particular dos mais humildes, pois Deus cumpre as suas promessas. Essa alegria é considerada, segundo a perspectiva da realidade salvífica do Advento, a espera de quem, na história, já é misteriosamente presente e atuante. Ao lado de Isaías e Maria está João Batista, que, indagado pelas autoridades sobre o que faz, responde de forma consciente sobre a sua identidade e sua missão precursora do Messias. Pode-se dizer que Isaías, Maria e João Batista tomaram consciência, cada um a seu modo, da presença viva e operante de Deus na história. O motivo da alegria vem da fé e esperança pautadas na revelação do amor salvífico de Deus em Jesus Cristo. Assim, o Evangelho anuncia que o Verbo se encarnou e veio para os seus, mas estes não o receberam. João 1,11. É a imagem de um mundo que não reconhece essa presença operante de Deus na história e por isso não acolhe a alegria, pois não sabe distingui-la do prazer egoísta, causa de tantas injustiças. A verdadeira alegria consiste em perceber e reconhecer a presença de Deus nos mais necessitados, nos explorados e nas vítimas da miséria causada pelo egoísmo humano. Para os humildes, o anúncio da chegada do Messias traz esperança, consolação e paz. Sob essa ótica, o prólogo do quarto evangelho, não obstante se concentre sobre a encarnação do Verbo de Deus, dedica uma atenção particular a João Batista. É belo e profundo quando afirma: veio um homem enviado por Deus, versículo 6. Essa afirmação serve para mostrar a contraposição entre a vontade de Deus, significada pela luz, e a vontade das autoridades judaicas, significada pelas trevas. Além do prólogo, não é difícil de se perceber a forte ligação dos versículos 19 a 28, com Marcos 1, 1 a 8, proclamado no segundo domingo do Advento. Fica claro que Jesus é o Verbo de Deus e João é a voz que foi enviada igualmente por Deus para fazer ecoar a palavra em sua identidade e missão. O que Isaías anunciou como missão profética na sua época, Jesus assumiu como projeto messiânico para si, Lucas 4, 18 a 19, e para a sua comunidade de fé, Mateus 25, 31 a 46. Não é, portanto, uma doutrina, mas uma opção de vida do Verbo encarnado na realidade humana. É o Filho de Deus que se fez Filho do homem, Messias dos pobres e que fez da pobreza um dom salvífico. É a pobreza que se tornou veste de salvação, porque é sinal da justiça restauradora de Deus. Essa justiça, de algum modo, já transparece em João Batista, que, como uma sentinela, dá testemunho da chegada da luz,
símbolo forte e pertinente do quarto evangelho. João não se apropriou do que não era seu, mas deixou que a luz da verdade se apropriasse dele e com força usou a sua voz para responder às autoridades de Jerusalém: não sou o Cristo, nem Elias e nem o profeta, mas eu sou a voz que grita no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Versículo 23. É a mesma citação isaiana com a qual Marcos abriu o seu evangelho. Na voz de Isaías e de João Batista, pelo exemplo fecundo de Maria, a Igreja e nela cada discípulo redescobre a si mesmo como testemunha da luz reveladora de Jesus, Cristo e Filho de Deus. A Igreja, como João Batista, não é o Messias, mas é o seu corpo recebido de Maria, logo é messiânica, pois faz de Jesus e do seu projeto de vida a razão da sua missão no mundo. Salvar integralmente o ser humano, corpo e alma, bem como a sociedade e suas estruturas, libertando-as de todas as formas de injustiças opressoras. É canal da luz que brilha nas trevas. A Igreja é consciente de que Jesus e o seu messianismo não alienam o ser humano e seus projetos, mas chamam a responsabilidade da ação libertadora que acontece no amor. Assim, a exemplo de Jesus Cristo, assume e vive a diaconia aos mais necessitados, humildes e sofridos. O Magníficat de Maria, sob essa ótica, sintetiza perfeitamente essa opção preferencial de Deus. É um hino que clama por justiça e conclama o discípulo a viver nessa mesma justiça, levando a alegria libertadora aos que não contam no mundo, mas contam para Deus e para o seu Messias, que vive na unção do Espírito Santo, como atestado na profecia isaiana. Nesse sentido, a tarefa do profeta após o exílio foi a de encorajar o povo, carente de esperança, a continuar firme na fé em Deus, na sua presença e ação, resistindo e suportando as provações da vida. É uma voz que promete a salvação, porque Deus fará brotar a justiça do tronco de Jessé. Nessa certeza, atesta-se que a última palavra sobre a história é dada por Deus em seu Verbo, que se fez carne, habitou e fez brilhar a sua luz no meio da humanidade. Maria e João Batista ensinam a acolher essa luz que o trito Isaías anunciou como alegria, e Paulo como o que caracteriza o cristão: fazer o bem e evitar o mal. Pela conversão, percorre-se o caminho da santificação, pois é Deus quem age em cada ser humano e realiza o seu plano de amor, formando a comunidade dos discípulos do seu Filho na unidade e na fraternidade. Então, não surpreende que Paulo tenha dito: estais sempre alegres, constantemente orai, em tudo dai graças. Esta tríade de ações coloca a vontade humana dos fiéis de Tessalônica alinhada com a vontade divina, pois essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para vós. Mas como era possível estar sempre alegres se existiam indisciplinados, desencorajados e fracos na comunidade? A resposta advém de 1 Tessalonicenses 1,6, com a alegria do Espírito Santo. Somente no Espírito Santo é possível manter a alegria diante das dificuldades, tribulações e perseguições. Graças ao Espírito Santo, a alegria, que é fruto da sua presença e ação viva e vivificante na vida dos fiéis, consegue ser maior e superior a tudo o que possa causar tristeza. Assim, a humanidade é persuadida de que a fé em Jesus Cristo não depende de planos racionais e audaciosas estratégias, nem tampouco de revelações particulares e milenaristas, mas da vivência fraterna e do testemunho da luz, a exemplo de João Batista, que, sem negar a si mesmo e a sua missão, afirmou aos que o indagaram que ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta, mas assumiu ser a voz que veio para endireitar o caminho que leva à libertação. Portanto, com Isaías, Maria e João Batista, a Igreja é convidada a viver a exortação de Paulo aos Tessalonicenses: estais sempre alegres, rezai sem cessar,
Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Um alegre terceiro domingo do Advento. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.